Da escuridão primordial, Nhanderu, nosso pai, se criou e se desdobrou em 4 seres primordiais, que representam os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. E todos os seres que existem na Terra descendem de um desses 4 seres primordiais, que são chamados também de Nhanderu. Esse ensinamento do povo Guarani nos ajuda a compreender a nossa relação com a Mãe Natureza, com a Sagrada Mãe Terra, Nhandeti, e também com os 4 elementos. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Olá, eu sou o Pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz. Em primeiro lugar, eu queria dizer como é que foi a aproximação com esse conceito de Nhanderu, né? Como é que nós trouxemos, fizemos com muita humildade um estudo e um mergulho nesse saber dos povos originários, sobretudo do povo Guarani e do grupo Guarani-Mbiá, né? O Caboclo Sete Flechas nos fez um chamado para que a gente estudasse e fizesse esse resgate, essa valorização das raízes originárias, das raízes dos povos indígenas. E com isso, fizemos um mergulho nos ensinamentos, nos saberes de alguns povos originários, tendo um destaque, né, para a filosofia, para as percepções do povo Guarani. E esse conceito de Nhanderu, de nosso pai, e o que ele traz, né, de relação com a natureza, nos ajuda em todos os trabalhos, sobretudo nos trabalhos de cura, né, que em nossa casa são feitos sob orientação dos caboclos, e nós trabalhamos muito com a força dos 4 elementos, né, terra, fogo, água e ar. E cada um dos Nhanderu representa um desses elementos, né? Então, essa compreensão, essa cosmopercepção, né? Esse modo como o povo Guarani entende o cosmo, o universo, nos ajuda a valorizar e a compreender a nossa própria relação com a natureza, né? Então, eu quero aproveitar e dedicar esse vídeo também ao meu professor de Guarani, que é o Leandro Quaraã Mimbi, né? Que é professor no ProLem da Universidade Federal Fluminense e que me deu a oportunidade de conhecer a língua Guarani, de ter mais contato com esse idioma, sabendo, né, que o idioma ele traz também a força espiritual de um povo, né? Então conhecer a língua me permitiu, né, também ter um pouquinho de contato com os saberes desse povo, né, que eu tenho um respeito e um carinho muito grande. Bem, então para a gente começar, peço que você curta esse vídeo, deixe o seu comentário e também siga o nosso canal para acompanhar outros conteúdos como esse, falando sobre Umbanda, sobre a relação da Umbanda com os povos originários, da Umbanda com os povos africanos de modo geral. A gente sempre tem buscado produzir conteúdos sobre esses assuntos aqui no nosso canal. Bem, então vamos lá, né? O que significa Nhanderu? Esse conceito é formado pela junção de 2 palavras, que é Nhanderu. Nhande na língua guarani significa nós, nosso, Iru, pai. A primeira conclusão que a gente pode tirar é que essa força que chamamos de Nhanderu é uma força coletiva que traz um sentido de comunidade muito forte. Afinal, ele é o nosso pai. Não é meu Deus, não é meu pai, como a gente fala com uma súplica, né? Ó, meu pai, me ajuda. Nosso pai, ele é o pai de toda a comunidade, né? Então tem um sentido comunitário muito forte, né? E para a gente entender quem é Nhanderu, o que ele significa, a gente tem que fazer um mergulho numa filosofia, né? no modo de pensar, né? do povo Guarani, que é o chamado Nhanderekô, o nosso modo de pensar, né? O modo do povo Guarani de olhar o mundo, de olhar a natureza, e que é um sistema de pensamento que é chamado de Aivu Rapitá, que significa fundamentos da linguagem humana ou fundamentos do ser, né? Essa palavra Aivu significa ser, linguagem, né? E que vai dizer o seguinte, que o espírito tem uma força e essa força vem da palavra de Nhanderu. Foi por meio da palavra, do verbo, que Nhanderu criou tudo que existe.
Então, o espírito é como se fosse uma palavra de Anderu que se manifesta na terra, né? Existe uma palavra na língua guarani que é nhenhe, que significa tanto espírito quanto palavra, né? Ou seja, as palavras têm força espiritual e o espírito descende da palavra de Nhanderu, da voz de Nhanderu. Não por acaso, um dos 4 Nhanderu é Tupã, que é o trovão, né? Que se faz perceber na natureza pelo estrondo, pelo som. Daqui a pouco a gente vai falar sobre cada um deles. Eu queria só dizer o quanto é importante entender a força da palavra para o povo guarani. Daí a importância dos cânticos, das rezas, das cantorias, dos rezos de modo geral, que eles fazem na casa de reza, né, que é uma maneira de se conectar, de se vincular com o Sagrado Espírito, essa força espiritual que é chamado de Nhanderu. E a gente tem que tomar um cuidado também quando vamos conhecer e nos aproximar de conceitos de outros povos, para a gente não tentar traduzir e comparar com a nossa própria maneira de enxergar Deus, né? Porque Nhanderu não é um único ser, não é como o Deus judaico-cristão, que é aquele Deus que fica sentado num trono, um senhorzinho de barba e está ali presente olhando para a terra, né? Nhanderu não é dessa forma, né? Nhanderu não é um ser, ele é, a gente pode definir Nhanderu como a potência imanifestada, ou seja, tudo o que já existiu, existe e ainda existirá. Nhanderu é o todo, é a totalidade do tempo e do espaço, ou seja, tudo que existe, já existiu e vai existir e em todos os lugares, né? E o mito da criação guarani vai dizer que da escuridão primitiva, Nhanderu Eté, o nosso Pai verdadeiro, de uma porção de sua divindade e da sabedoria contida em sua divindade, fez com que se criasse tudo o que existe. Então, Nhanderu manifesta sua sabedoria e essa sabedoria cria tudo o que existe. Esse mito da criação guarani está contido nos versos que são cantados na casa de reza, né, nas cantorias, nas preces em forma de música. E eles foram reunidos por um etnólogo paraguaio chamado Leon Cadogan, que é a principal fonte para conhecer esse saber Aivu Rapitá, né, a origem do mundo na visão do povo guarani. E também deixo a indicação de 2 livros do Cacaverá Jecupé, esse aqui que é o Tupã Tenondé, a criação do universo, da terra e do homem segundo a tradição oral guarani, e o trovão e o vento, um caminho de evolução pelo xamanismo tupi-guarani, em que o Cacaverá, que é um indígena do povo tapuia, mas que bebe na sabedoria do povo guarani, na tradição tupi, ele vai trazer esses saberes, né, alguns inclusive em forma de verso, que narram a criação do mundo e a maneira como o povo guarani entende a natureza e entende o divino, né, o Nhanderu. Bem, então vamos tentar entender como que Nhanderu se manifesta, né? Como é que ele se desdobra nesses 4 seres, que cada um deles corresponde a um elemento sagrado, a um elemento sagrado da natureza: terra, fogo, água e ar. E também corresponde aos 4 pontos, as 4 direções sagradas, né? Leste, sul, oeste e norte. Então vamos falar um pouquinho quem são os 4 Nhanderus, ou Nhanderuquere, né? Que o correto seria dizer Nhanderuquere, que é o plural de Nhanderu. Os 4 Nhanderus que estão presentes na tradição do povo guarani. O primeiro deles é chamado de Nhamandu, que é o sol, né? O sol para o povo guarani também é chamado de Quaraã, que é o líquido incandescente da sabedoria, a fonte de vida para o planeta. Tá? Nhamandu
é o primeiro Nhanderu, é aquele que se desdobrou em outros 3. Então, o primeiro deles é Nhamandu, Nhamandu Rueté, o nosso pai Yamandu verdadeiro. Ele representa o elemento terra, né? E dentro da criação divina, dentro do mito da criação, Nhanderu, também chamado de Nhamandu, sentindo-se só, criou para si uma companheira, que é nossa mãe, Nhandechi, né? Então, formando assim um par. O mito da criação guarani diz que Nhamandu trouxe o cajado e com o seu cajado ele sobrevoou o mar, fincou o seu cajado sobre o mar e ali surgiu a primeira palmeira. Essa palmeira se enraizou até as profundezas do mar e foi produzindo a primeira porção de terra, né, formando assim o nosso planeta, né, o ser que criou a Terra, né? E ele se manifesta na força do Sol, né, que vem aquecer o nosso planeta, né? Então, o símbolo principal de Nhamandu é o Sol, que é chamado pelo povo guarani de Quaraã, como eu já disse, né, que pode ser traduzido como Quaraci ou Guaraci. O segundo Nhanderu é Jacairá, que é o ser do elemento ar, o ser neblina, o ser das nuvens, das brumas e da fumaça. Jacairá tem um importante papel de comunicação, porque ele é simbolizado pela fumaça sagrada, né, que o povo guarani utiliza o seu pito para elevar as preces até o Criador. Então, Jacairá é aquele que vai fazer a comunicação entre os mundos, por meio da fumaça, por meio da bruma, né? E nos primeiros raios de sol, quando os primeiros raios de sol se derramam pela floresta, forma-se também uma densa neblina. Essa densa neblina é Jacairá, Rueté, o nosso pai verdadeiro Jacairá, né? Tanto na sua forma masculina quanto na sua forma feminina, né? Porque cada um dos Nhanderu tem também a sua forma feminina. Então, Jacairá é o ser do ar, da comunicação, né, que vai trazer a elevação dos pensamentos por meio do cachimbo, né, do pito ou petinguá, é que a fumaça sagrada leva as preces até o Criador, né? Então, o segundo Nhanderu, Jacairá, que habita o sul, a posição do sul. O terceiro Nhanderu é Tupã Tenondé, Tupã Rueté, nosso pai Tupã verdadeiro, né, que é muito conhecido, talvez seja o mais conhecido, né, e durante a colonização, né, foi associado ao Deus cristão, mas Tupã não é a única divindade do povo guarani, nem de outros povos, né? Tupã é apenas um dos 4, né? E Tupã representa o ciclo das águas, a força dos rios, riachos, do mar, das chuvas, e ele se manifesta por meio do trovão, dos raios, né, que estão ligados ao ciclo das águas. Então, Tupã Rueté, o nosso pai Tupã verdadeiro, ele representa a força das águas, o movimento das águas, né, o ciclo das transformações. E a sua função é equilibrar, tranquilizar, permitir que a vida floresça na Terra. Essa é a função de Tupã. E a sua posição, o seu local onde habita é o oeste. Tupã está ligado à posição oeste, aonde o sol se põe, né? Porque as águas, elas têm esse papel de acalmar, de acalentar, de receber, né? Por isso que Tupã está ligado ao oeste, ao entardecer, aonde o sol se põe, né? E por fim, o quarto Nhanderu é Caraí Rueté, Caraí, né? Que é ligado à força do fogo, é o guardião do fogo, da sabedoria, da tudo que aquece,
também ligado ao Sol, às chamas do Sol, né? Caraí, ele pode estar vinculado ao leste, onde o Sol nasce, mas também pode estar ligado ao norte, né? Que é onde habita o fogo da sabedoria, o fogo que ilumina a nossa mente, o fogo da criatividade, o fogo da transformação. E de certa forma, Caraí e Tupã, eles se contrapõem, porque é o fogo e a água, né? Então Caraí aquece, Tupã ele acalma, ele equilibra. E a gente precisa da energia dos dois, né? Porque Caraí vai despertar, vai aquecer, vai propiciar, e Tupã vai acalmar, vai equilibrar. Então, cada um deles tem uma força, tem um sentido espiritual e tem um direcionamento a nos oferecer. E o povo guarani acredita que todos os seres descendem desses 4 seres primordiais: Yamandu, Jacairá, Tupã e Caraí. Cada um deles representando os 4 elementos: terra, o ar, ou a fumaça, né? A água, que é o caso de Tupã, e Caraí, que é o fogo. Então todos os seres vêm de um deles, né? Vêm das moradas sagradas de cada um dos Nhanderu, né? E os nomes das pessoas do povo guarani são dadas conforme de onde o espírito dele veio. Se ele veio de Tupã, se ele veio de Caraí, se ele veio de Jacairá, se ele veio de Yamandu. Por exemplo, uma pessoa que tem o nome de Verá ou Overá, ele teria vindo de Tupã, da força das águas, né? Porque Overá é um nome masculino para alguém que veio de Tupã, né? A mesma coisa, né? O Quaraã, que é sol, a pessoa que tem o nome de Sol, ele vem de Inhamandu, né? É o caso do meu professor, querido professor Leandro Quaraí Numbi, que significa na língua guarani sol resplandecente. O nome dele está ligado à força de Yamandu, né? E assim sucessivamente, né? Todos os nomes. Isso me lembra muito o nome do próprio caboclo na Umbanda, né? Porque o caboclo dá o seu nome, aliás, toda entidade na Umbanda, né, dá o seu nome conforme a força espiritual que ela traz, da terra, do ar, das águas, do fogo, né, dos orixás que eles estão vinculados, né? Então, há sim um fundamento, né, em perceber o quanto que a natureza ela é determinante para a espiritualidade. Bem, o objetivo desse vídeo foi um pouco apresentar, né, o que é o conceito de Nhanderu, como que nós podemos beber com muita humildade nessa força, nessa fonte, para fazer esse resgate étnico dentro da Umbanda, né, mergulhar no saber dos povos originários e honrar a força dos caboclos. Para encerrar, eu vou deixar um cântico que fala sobre Nhamandu, né, o nosso pai, e também Nhandatu, a nossa mãe. É um cântico do povo guarani e que é aqui na epígrafe do livro Terreiro de Caboclo, que é o livro que escrevi sob a orientação do Caboclo Sete Flechas, que deixo também a sugestão de leitura. É um livro que fala sobre a raiz indígena na Umbanda, e esse canto, ele diz assim: Nhamandu, o sol, nasce com seus raios e sua sabedoria. Nosso pai olha para nós, nossa mãe olha para nós. Então eu vou cantar aqui. Salve os caboclos, ok caboclo, ok caboclo. Yamandu, Jogueru, Nhanderu, Tenondé, Omae, Yandechu, Tenondé, Yandere, Omae, Yamandu, Jogueru, Nhanderu, Tenondé, Omae, Yandechu, Tenondé, Yandere, Omae, Yamandu, Jogueru, Nhanderu, Tenondé, Omae, Yandechu, Tenondé, Yandere, Omae, Yandere, Omae.
Salve, salve os caboclos, salve a força de Nhanderu, Saravá, Axé, Agudjevete.